And it seems we are live. I guess. All the media? Maybe? Who knows? No idea. I have no idea what you're talking about. I don't have access to that. Okay, I am just trying to check my Facebook right now. Yes, look, we are here on Facebook. Oh, Can you see the two of brilliant. us? Okay. Funny! We are trying something new here. And no, we are not teaching a class. Okay. Dennis, I think we can start saying we can put some music on, wait for 10 minutes for people to dive in. No, we don't have to do that. We can Well, I just don't say know. Never done this before, so first time here as well. And it shows me that I am the one watching myself. Funny. funny. Okay, we can start like this. Dennis, where do we know one another from? De onde é que a gente se conhece? Okay, that's a long story, right? Yes, yes. We have worked together a long time ago. I well, I worked at that school from 2002 to 2007, 2001 to 2007. So sometime in that period, you started working for them because I was already working for them at the time, right? I don't remember what year Yeah. started working there, 2005 maybe. No. So 2002 to 2005. Okay, so you ended in 2005. Yeah, because that's when I moved to São Paulo. Okay, Yeah. all And right. people might be wondering, what the heck? Can I say things like that? Maybe not. Oh Okay. yeah, What are I we don't think it's a doing problem. here? Que a gente tá Well, fazendo aqui? okay. What are we doing here? Connecting back. It's kind of funny because that's the kind of thing that people ask me, Dennis, você ainda mora em Rio Claro? It's like, okay, why would I move? You know, Well, I did move to I São can think, Paulo, then I yeah, I moved. can think of 1,000 reasons, but that's all right. Yeah, no, I did move, and that's why we are connecting back, just to All just to right, check then. how our English are doing. A gente faz tempo que não se vê, então estamos fazendo um check aqui. No, o inglês tá ok? Sim. O Dennis tem mais British accent? Sim. Yeah, a little bit. Do I have more of an American accent? I'm not so sure. Okay. Yeah, come on. Time really passed by and we drifted apart, but social media brought us together again, right? That's so true. Yeah, because you had been doing some short videos on LinkedIn, and I was like, hey, we should just connect and catch up live, and maybe bring a subject live. I was just thinking, why do we speak English as a second language? But maybe that's not exactly the point. I don't. Well, honestly, sometimes I don't know about you, but sometimes I speak so much during the day, that there are some moments in which I just want to, okay, let's be quiet a bit, relax, do some relaxing of the vocal folds and just, you know, be in silence, enjoy silence for a while. But that's all right. We The we, we speak too much, right? we shouldn't, but we do. And then the mind never Oh no, silences. that never stops. Yes, that's so true. That's so true. It never stops. Well, can you catch up in Portuguese what we were just talking about? So whoever is listening in Portuguese can also be on board. If you Okay. don't mind, please. No, that's all right. And that might be a shock for a lot of people. Eu ouço muitas vezes de alunos, nossa, Denis, você fala português tão bem, parece que tem alguém te dublando. You know? Sim, eu falo português relativamente bem, tenho alguns anos de experiência na língua, então dá pra gente se comunicar em português também. Só alguns anos na língua, né? Tá ok. Não Pouquinha precisa coisa, saber quanto. Não, a 50 e gente. uns, 50 e uns pouquinhos, Não cheguei lá ainda. ainda. Ô, Denise, faz quanto tempo você dá aula? Desde quando? Desde que idade?
Então, né, a minha primeira aula foi com 16 para 17 anos, faltaria 1 mês e meio para eu virar 17 anos, né, e aí eu dei aula por 1 ano e meio, aí parei para entrar na faculdade, aí fiz 2, 3 anos de faculdade, aí voltei a dar aula durante a faculdade para ajudar nas despesas, aí terminei a faculdade, parei de dar aula, fui trabalhar com outra coisa, e aí voltei para as aulas de inglês, e aí direto fazem 23 anos de aula. Mas se for pensar desde o início, eu tenho 35 anos de experiência, até porque eu não parei de dar uma aulinha ou outra enquanto não estava dando aula em escolas, propriamente dito, né, então 35 só. Eu não cheguei lá ainda não. Mas eu comecei com a mesma idade que você. I started at 16. Comecei com 16 também. Mas foi, deixa eu ver, começou com 16 para 17, eu estava no início dos meus 16 quando comecei. Uhum. Quem eram Tá, os doidos que nos contrataram, né? Mas boa pergunta. thanks to them we're here. Sabe que, recentemente, assim, por acidente, eu encontrei com uma das pessoas que me deu meu primeiro emprego, né. Que Assim, é legal. completamente acidental, eu fui convidado para tocar num evento e, de repente, eu olhava de longe e falei: "Será que é? Será que não é?". A hora que terminou o evento, eu consegui abordar a pessoa, né, eu falei: "Escuta, você é a fulana?" Eu falei: "Sou. Poxa vida, você me deu meu primeiro emprego como professor de inglês, né, você não vai lembrar de mim, já faz muito tempo isso e tal". Aí ela olhou para mim: "Nossa, você foi um dos meus teachers". Falei: fui um dos seus teachers", né. Uau. E aí a gente trocou figurinha lá por 5, 10 minutos, não tinha muita coisa que conversar na hora, mas eu consegui olhar para ela e agradecer pela primeira chance, né. E ela perguntou como é que eu estava, o que eu estava fazendo, eu falei: "Tô dando aula de inglês", né. E ela também disse que estava, então foi um momento interessante ali. Ai, que legal. Essas conexões que acontecem de repente, Uhum, que faz o pensamento voltar. Eu não faz tempo que eu não vejo a Sônia, que foi a primeira que fala assim: "Você gostaria de dar aula de inglês?" Mas uhum. a gente às vezes conversa no Face. E é muito legal também, sou grata pela oportunidade que eu tive, porque já assim, essa possibilidade me abriram várias outras portas. Muito, muito legal. Uhum, sem dúvida, sem dúvida. Bom, e a gente tem uma estrada traçada aí, né, um caminho traçado, uma estrada percorrida. Somos hoje professores melhores do que éramos no começo e convenhamos, né, coitados dos nossos primeiros alunos. Coitado de quem teve que escutar um Monopoly. Nossa senhora, acontece. Que eu digo que eu aprendi com um deles, Monopoly. You're welcome. Thank you so much. Ah, sem contar o Hollywood. Ok, A esse aí história do também Hollywood. esse é Essa clássico. essa é clássica, essa é clássica. Será que a Ok. gente conta? Ué, bom, se quiser Go que for it, eu go for it, go for the Hollywood. I love that story. ok. A Na verdade, sou professor de inglês há 30 e tantos anos, mas a minha formação universitária é em publicidade e propaganda, assim como a colega que conversa comigo aqui agora, né. Fizemos o mesmo, eu não sei se foi a mesma faculdade ou não, mas em Foi. períodos diferentes, em anos diferentes e tal. E o trabalho de conclusão de curso da faculdade de publicidade é a criação de uma campanha publicitária para um cliente real, né. A gente faz vários projetos assim, fictícios, imaginários, até a gente chegar num cliente de verdade para fazer o que a gente chama de projeto experimental, né. E na época, uma pessoa do meu grupo entrou em contato com uma empresa muito grande, a Souza Cruz, que na época ainda podia fazer anúncios publicitários de cigarros. Hoje em dia esses anúncios são extremamente restritos, ponto de venda e só, mas antigamente tinha propaganda de cigarro na TV, no jornal, nas revistas e tudo mais. E a pessoa entrou em contato com a Souza Cruz e eles aceitaram, e a gente pegou simplesmente o maior produto da marca, Hollywood, para fazer a campanha para eles. E aí teve todo um projeto, todo um trabalho que a gente fez, planejando essa campanha, o que ia ser feito, como ia ser feito, planejando filmes publicitários e tudo mais. E aí chega uma hora em que no final do projeto todo a gente tem que apresentar aquilo para a banca examinadora, vamos dizer assim, né, que vai avaliar. E tem uma certa competição para ver quem vai ser o primeiro lugar, quem vai ter uma nota mais alta e tudo mais. Todo mundo passa, né.
É lógico, desde que o projeto tenha méritos, todo mundo passa, mas tem aquela competição interna entre as agências experimentais para ver quem vai ficar em primeiro lugar, aquela coisa toda. A gente ficou em sexto, só para adiantar um Boa. spoiler aqui, né? E aí, na hora da apresentação, todo mundo no grupo, e aí quem que vai apresentar, quem vai apresentar, quem foi apresentar? O laranjão aqui, né? Of E course. eu, na época, inclusive nessa época, durante a faculdade, eu tinha voltado a dar aula de inglês para ajudar um pouco com as despesas, era uma faculdade particular e tudo mais, então estava dando aula. E na hora de apresentar o projeto, né, eu me programei mentalmente, falei, não, peraí, eu sou professor de inglês, não vou falar Hollywood, como todo mundo falava, né? Hollywood, o sucesso, né, aquela coisa toda do slogan e tal. Eu falei, não, eu não vou falar Hollywood, né? E Dói. eu me programei mentalmente para pronunciar a palavra com o som que ela deveria ter em inglês, Hollywood, né? One more time, one more E time. Hollywood. Adoro essa Resu história. Resultado, né? Ao terminar a apresentação, a gente fez a apresentação num anfiteatro, não lembro direito como é que era. No que eu desci do palco, as pessoas da minha agência vieram lá me cumprimentar, dar os parabéns pela apresentação e tudo mais. E aí uma das meninas falou, Denis, você não deixou escapar um Hollywood. Você não falou Hollywood nenhuma vez. E aí eu me senti bem, aí mais ou menos uma meia hora depois eu comecei a me sentir mal, porque todo mundo, oh, Hollywood, não sei o que lá, Hollywood, todo mundo tirando sarro da minha pronúncia, mas tudo bem, até aí ninguém mais vai lembrar disso, né, mas a não A ser não ser a pessoa, Poliana, aqui que que escutou puxa o essa assunto. história 20 anos 20 atrás, anos atrás. na sala dos professores e aquela coisa. Não, pronunciation matters. Pronúncia Pronunciation importa. matters. Pronúncia importa. Pronunciation matters. Falar em pronunciation matters, qual Aham. que é uma das coisas assim que nós brasileiros geralmente a gente não presta atenção na pronúncia e acaba puxando para o brasileiro, para o português, para o nosso dia a dia e daí acaba esquecendo que no inglês é diferente. Tem Ok, alguma coisa assim, ou tem várias obrigado. que dá para. Obrigado pela pergunta, porque isso é uma coisa que muita gente deixa passar batido, né? É lógico, a gente não precisa falar inglês como um nativo, não precisa ter uma pronúncia assim extremamente clara para a gente se comunicar bem em inglês, né? Evidentemente que isso ajuda, isso tira um pouco de estigma, vamos dizer assim, né? Ninguém quer ser conhecido como aquele gringo que fala estranho, que fala engraçado, que fala diferente. A gente quer se enturmar, a gente quer falar bem. E ter uma pronúncia mais apurada ajuda bastante com isso, mas não é necessário. Aliás, um detalhezinho interessante que é um fato já conhecido, mas é sempre importante a gente lembrar, a gente vive pela primeira vez na história da humanidade uma situação em que um idioma ele é mais falado por não nativos daquele idioma do que pelos nativos. That's so Hoje em dia, interesting. estatisticamente falando, para cada nativo de inglês existem 3 falantes não nativos. Dennis, can you bring that information also in English, please? So whoever Yeah, that is, would be yeah. okay. So nowadays, for the first time in the history of mankind, for every native speaker of English, there are 3 non-native speakers of the language. That's the first time in the history of mankind that this kind of thing happens. You know, so chances are that you will be talking to a non-native much more frequently than to a native. Yeah, that's so true. That's so true. Okay, so that is something that we need to pay attention to. Naturally, there are pronunciations, there are regions of the world in which you have a stronger influence of your first language when speaking English, and that is something that sometimes might be distracting, might be a noise in communication, and then it breaks communication a bit. But as long as you can make yourself understood, as long as people can talk to you and you understand them, no worries about uh, pronunciation in general. But answering the question that Poliana asked here, okay, I think that Brazilian speakers of English, they have some interesting characteristics that make them distinct from other speakers of English, on other non-native speakers of English. Brazilians in general, if you ask them, okay, what's the biggest difficulty in pronunciation, they will think about the TH. It is not.
It is not. We I can would practice that say, one. I would say that the biggest problems are the sounds of the vowels and the sounds of the finals M, N, and L. What about the E also? The likey. Okay, that is an intrusive vowel sound, so it goes with the vowels, you know. But okay, for example, in Brazilian Portuguese, and important to say Brazilian Portuguese, we have 8 vowel sounds. Okay, in English, they are 11 or 12, depending on where you live. Mm-hmm. And a lot of the Brazilian sounds don't exist in English. Mm-hmm. Okay, so the Brazilian sounds are A, E, I, O, U. The Portuguese from Portugal has an extra sound that exists in English, the good old schwa, the Mm-hmm. Mm-hmm. They have that sound in Portugal, but not in Brazil. True. Okay. In English, we have the E, we have the I, we have the U, and the other sounds are all different. Mm-hmm. Okay. Even the sound of the vowel in man, the singular, that is not the Yeah. from Portuguese. That is a different sound. Yeah. So Brazilians will tend to simplify the sounds. They will tend to use the vowel sounds from Portuguese in their pronunciation. And that makes, for example, the pronunciations of words like, I don't know, wood, madeira, and wood, the auxiliary verb, the modal verb, the same. Brazilians will say would all the time. In Mm-hmm. fact, would, right? For example, the pronunciation of year, ano, and the pronunciation of ear, orelha. Okay, Brazilians don't know how to pronounce year. You? Okay, exactly, and then we have those situations in which, okay, I have a daughter, she has 16 years. You say, my God, did you look for a plastic surgeon? I love that, Dennis. Okay, Okay, for the ones who are listening to us in Portuguese, how do we bring that to Portuguese? ok. Você acha que está falando que a sua filha tem 16 anos, você está dizendo que ela possui 16 orelhas. Yes. Ótimo, ótimo exemplo. Tá? Dois problemas aí. Primeiro, a pronúncia do year, né? Que é year. Tem um sonzinho de uma consoante ali no começo. E o segundo, para falar de idade, você não usa o verbo have, você usa o verbo to be. I am a number of years old. Uhum. Ok? Então, quando você fala she has 16 years, eu imagino duas na cabeça e as outras 14 lá numa caixinha guardada, sei lá. Dá pra trocar. Também, né? Cosplay, Adorei. aquela coisa, né? Ok. É, vai saber, hoje pode ser, né? Hoje em dia. Ok. E é lógico também o outro problema que eu comentei, né? O som das vogais, o som das consoantes finais de palavras, né? O som do L, o som do M e o som do N, eu acho que são os mais complicados aí para o brasileiro. Som do L, porque principalmente aqui na nossa região, aqui de São Paulo, né? A gente tem esse hábito de falar palavras que terminam com L com o som de U no final. Então eu Uhum. falo normal, natural, vegetal, né? Eu vou fazer o biquinho para falar aquilo, né? Quando em inglês esse som é o som do L mesmo, né? Exato, Então exato. natural, normal, É o vegetable. Eu preciso lá o lá, lé, li, né? Eu preciso colocar a língua ali onde o L é formado para pronunciar essas palavras corretas, tá? Então, sem querer fazer uma referência, mas fazendo uma referência, no final dessas palavras precisa fazer o L, Uhum. né? Então, Entenderam? normal, Entenderam? people, lã, Exato. né? Não é people, não tem biquinho, people, Sobe o L. né? Da mesma forma, palavras terminadas em M e em N, né? Em português, quando eu termino uma palavra com M ou N, isso Ah. normalmente vai ser pronunciado com o som do nhan. Uhum. Né? Ninguém fala também, Não. ninguém fala parabéns,
É até É estranho, né? também, parabéns, eu jogo no nariz esse som, né. E o que acontece? Quando eu vou falar essas palavras terminadas com M-N em inglês, eu vou jogar no nariz, né. E aí Uhum, que não. o sujeito vai falar: "I can do", Exato, exato. não é I E você fica: can do, "Oi, é oi". I can do, né. São os Eu preciso do movimentos que a som gente do tem que N lembrar de ali. fazer. Aham. Da mesma forma em que a gente acaba fazendo com que o TH fique automatizado, né, a gente acaba acostumando a musculatura da boca a pronunciar o TH com o tempo, e é um som que muita gente já conseguiu corrigir, e esses sons precisam também dessa mesma memória muscular, né. Eu costumo falar para os meus alunos: Pronúncia Muscle é memory. muscular", Muscle memory, total. Memória muscular. né. Exatamente. Então, se eu não me habituo a tentar pronunciar esses sons corretamente, o som do L, do M, do N final, a gente vai acabar falando isso com essa distorção pelo resto da vida, e isso é uma distração, né. Eu Muitas às vezes vezes um sonzinho no final distorce a palavra, a pessoa acaba entendendo outra coisa completamente distinta, como o som da orelha lá, né, ear e year. That's such a great example. Muito bom. É sempre bom relembrar. Ô, Denise, uma coisa às vezes que eu falo é assim: "Vocês pensam que língua é só para beijar? Não, Ok, não". ok. Pode praticar falando o idioma, porque é um músculo, e músculo que nem você vai para academia fazer exercício, tem que fazer, praticar, praticar, praticar. E convenhamos, Sempre. quanto mais exercício você faz com a língua, mais ele também beneficia outra atividade, né. Viu só? Perks. Olha só. Some perks. Perks, perks, perks. Dennis, Ok. Yep, can you can you rem ah, não, só pra gente fechar naqueles do que eu falei, que daí você trouxe o like, o look, ok, que isso alright. que nós brasileiros às vezes trazemos muito também. Sim, isso é um problema. É até engraçado que eu já vi gente pensando: "Ah, o brasileiro fala bonitinho, porque ele coloca um "i" no final, então não é dog, é doggy", né. Às vezes isso até é verdade, às vezes você até consegue entender. Agora, por exemplo, lefty, righty, né, from Não the, dá. que nem aquele técnico de futebol ficou famoso por causa disso, né, to the lefty, to the righty, né. Não existe esquerdinha, direitinha, Canhotinha. né, isso não existe, né. Então, o que que acontece, né, o português tem como padrão que a formação das sílabas termina naturalmente com vogais. Existem sílabas terminando em consoantes, existem sílabas que a gente acaba não lembrando, que são sílabas bem grandes, por exemplo, a sílaba trans em transporte, né. Uhum, Transporte tem 3 sílabas e a primeira sílaba tem 5 letras, a segunda tem 3 por, e depois o T no final, mas normalmente o padrão silábico do português é consoante e vogal. uhum. Né, todo mundo lembra da Caminho Suave, dá, dé, di, dó, du, bá, bé, bi, bó, bu, aquela coisa toda, né. Então o padrão o padrão silábico do português é esse. Então se eu olho visualmente uma palavra como like, que se soletra L-I-K-E, o brasileiro instintivamente vai olhar para aquilo e pensar: "São 2 sílabas, like", Uhum, né. uhum, O uhum. que acontece é que normalmente o "e" final de palavras assim é mudo. A palavra termina com o som da consoante. Então aquilo é like, assim como love, termina com o som da consoante, né. Não é só Hate, love? não. Só love, não? Em português na música até passa, mas fora Ah, isso então não tá. rola, né. Então Love. like, love, hate, né, arrive, né. É. Spare, e assim por diante, né. O brasileiro vai querer pronunciar aquele "é" final, e por contaminação, qualquer outra palavra que vai terminar também com um som de consoante, a gente vai querer colocar um sonzinho de vogal no final, esse "e" intruso, esse "i" na verdade, né, intruso, porque Uhum. ele não é tônico, né, e ele vai sair com aquele ruído de "i" ali no final, né. Não existe, por exemplo, o verbo love, não dá para colocar no diminutivo, né. Lovinho? I love you, eu aminho, não, isso não existe, Lovinho, né. lovinho. Então isso é algo que acaba, vamos dizer, às vezes sendo uma distração, às vezes sendo ruído na comunicação mesmo, né, algo para a gente Sim. tentar evitar aí,
né? E isso é algo que nas minhas aulas eu tendo a insistir bastante com os alunos, né? Vamos tentar dar uma limpada nisso, vamos tentar tirar esse sonzinho de I do final das palavras, tentar terminar com os sons das consoantes, porque é uma distração a menos, né? E isso até ajuda na fluência. Uhum. No fazer o linking da palavra com a palavra seguinte, a gente acaba falando com menos impedimentos. E fluência é isso, falar com pouco ou quase nenhum impedimento. Tem alguma dica, assim, super dica para quem está estudando, de como trabalhar mais, além de praticar, mas o que mais pode ser feito para praticar Olha, a pronúncia? eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem, e vamos tentar entender isso em contexto. Ah, o português ele tem uma vantagem muito grande em relação ao inglês, que é que há uma relação, há uma proximidade muito grande entre aquilo que se soletra na escrita e aquilo que se pronuncia na fala. Uhum. Eu posso nunca ter visto uma palavra em português na vida, eu vou saber exatamente como ela é pronunciada. Fato. Né? Por quê? Porque a relação entre aquilo que se soletra e aquilo que se pronuncia é muito próxima. Né? A gente sim tem palavras, problemas com palavras, por exemplo, saber se aquilo é X ou CH, dois S ou C com cedilha, e G ou J, esse tipo de coisa, a gente tem algum problema com algumas palavras, mas, de maneira geral, eu vejo uma palavra pela primeira vez, eu sei como pronunciar aquilo, sem problema nenhum. Em inglês, essa relação é muito distante. Né? Então, muitas vezes eu vou olhar uma palavra e não faço ideia como aquilo é pronunciado, por mais simples que a palavra possa parecer. Né? Por exemplo, monopoly. Né? A gente acaba olhando para a palavra e intui a pronúncia dela por causa do nosso hábito do português. Né? Então, o que eu imagino que a gente pode e deve fazer, e isso é o que eu pessoalmente tento fazer sempre tentei fazer, desde adolescente, quando estava estudando inglês. Eu nunca imagino que eu sei a pronúncia daquela palavra. Ótimo. Eu vou tentar verificar. Se eu tiver uma sombra de dúvida com relação à pronúncia daquela palavra, eu vou verificar num dicionário. Tá? E nessa hora, ajuda muito conhecer os símbolos fonéticos. Tadã! Yes, ajuda Tá? mesmo. Os símbolos fonéticos, eles são uma referência assim inestimável. Uma coisa também interessante a gente comentar aqui, né? Qualquer bom dicionário monolíngue da língua inglesa, e mesmo os bilíngues, né, os inglês-português aí da vida, nas palavras em inglês, a gente vai ter transcrição fonética delas. Uhum. Qualquer bom dicionário, seja ele monolíngue ou bilíngue escolar. Se for um Sim, dicionário bom, ele vai trazer a transcrição fonética das palavras, ali aquelas duas barrinhas ali na diagonal e aqueles símbolos, aquelas letras gregas, um negócio meio estranho. Cada um daqueles símbolos, eles não são letras, eles são símbolos são fonéticos, que símbolos. representam um som. Né? Conhecer os símbolos mais comuns ajuda bastante nesse caso. Né? É lógico, hoje em dia você tem dicionários online, que você clica na palavra, você vai ouvir. Hoje em dia você tem canais no YouTube, no YouTube aqui, por exemplo, em que você vai procurar a palavra naquele canal e você vai ouvir alguém falando a palavra. Né? Mas tem pessoas que o visual pega mais do que o auditivo. Né? Uhum. Então, quando você vê a transcrição da palavra, você bate o olho naquilo, você já associa com o som correto, e aí você vai poder pronunciar aquela palavra melhor. Então, esse exercício de, tá, vamos dizer, eu não confio na minha intuição na hora de pronunciar uma palavra nova, isso ajuda bastante, porque aí eu vou me forçar a procurar a pronúncia correta da palavra, e aí tentar falar aquilo corretamente. Se eu consigo falar ela corretamente 3, 4 vezes, a tendência é que da quinta vez eu já vou lembrar da pronúncia dela meio que automaticamente. Depois de 10 vezes, você já nem se preocupa com aquilo mais. Já entrou. Muscle memory, Exato. já tá lá, já faz parte. É interessante que Uhum. isso não faz parte só de quem é para qualquer um que está aprendendo um segundo idioma. Que hoje em dia Exato. eu tenho alunos que falam espanhol como primeira língua e alunos do Haiti, e é muito interessante que palavras do inglês eles pronunciam, a primeira vez que estão lendo, eles vão pronunciar já trazendo o primeiro idioma naquela pronúncia, A influência do primeiro esquecendo idioma. do tipo, exato, tipo, como que eu leio? Não. E mesmo escutando, é o que você falou, escutando uma vez só não dá para gravar. É escutar uma vez, pronunciar, escutar a segunda, pronunciar.
Treinar, até que Uhum, faz parte. exatamente. Então nunca confie 100% na sua intuição, né. Eu tenho palavras que eu preciso toda vez que eu vejo a palavra, eu preciso checar a pronúncia delas, porque eu não consigo memorizar. Hierarchy, por exemplo, é uma palavra eu tô chutando aqui, tô esperando que eu tenha falado corretamente. É uma palavra que eu sempre fico na Hierarchy. dúvida. É, sempre fico na dúvida, qual é a sílaba tônica ali? Eu sei que a primeira sílaba é high, né, pronunciado como high. Então, hierarquia em inglês, como é que eu falo isso? Eu já vi isso em vídeos, inclusive, hierarchy, eu acho que é, né, a primeira sílaba é forte, e aí depois você não vai ser higher, não, hierarchy, se eu Hierarchy. não me engano é isso. Até eu fiquei na dúvida agora. We will be Quer dizer, checking. a gente não é nativo, né, uma coisa interessante que eu estava falando, né, os bons dicionários bilíngues ou monolíngues, eles trazem a transcrição fonética. Já se perguntou por quê? Por que que o dicionário Sim, não. monolíngue traz a transcrição fonética? Porque eles precisam consultar. Eles olham a palavra e não sabem como pronunciar muitas vezes, então eles vão lá e vão ver como é que se pronuncia a palavra através da transcrição fonética. É que a Quer gente dizer, até se no e português esquece de usar o dicionário em português, né. O dicionário exato. pra quê? Eu sei tudo. Não, a gente nunca Não, sabe tudo. os dicionários em português raramente trazem a transcrição fonética das palavras, raramente, das palavras em Hum, português. Por uhum. quê? Porque, de novo, a correlação entre A aquilo que se estrutura, a pronuncia e estrutura. aquilo que se soletra é muito próxima, né. Normalmente eu vou ter problema para saber como se soletra, se é com 2 R's, um R só, se é com X ou CH, mas eu vou saber pronunciar aquilo corretamente, de qualquer forma, né. É mais a questão da grafia que eu, às vezes, tenho problemas, mas em inglês, os nativos têm problema com isso. E eles vão se sentir confusos muitas vezes, então muitas vezes eles vão ter que recorrer a isso. E ó, nativo comete muito erro de grafia, né? Aquela coisa do could have, né? Could have done. Quantas vezes você não vê o nativo escrevendo could have, né? Uhum, Por quê? uhum. Porque a pronúncia das duas formas é igual. O cara não se liga que aquilo é um have, escreve could have done. Hã? E é nativo. Nativo faz isso. É o estar aberto a: "Poxa, errei aqui, deixa eu consertar e deixa eu fazer melhor". Exato. E entender que o erro faz parte do processo de aprendizado, né? Sim, Eu, pelo menos, eu sempre falo, eu sempre aprendi muito mais errando do que acertando. com certeza. Same, ditto. Eu também. E a gente realmente aprende, tipo, eu lembro numa prova, na época que eu fazia aula, eu tinha 8, 9 anos, uma provinha, né, aquela coisa bonitinha, tinha que escrever um young, e eu comi um N, nunca mais esqueci de colocar o N. É bem Devo isso. dizer Depois que a por gente conta erra e daquela nunca mais. eu posso dizer que por conta daquele N, eu não tirei 100 na prova. Ué, traumas. Trauma. Mas agora eu sei que existe um N ali. Pois é, Eu sei pois que é. existe um Eu N. lembro uma vez que eu fui tentar escrever Washington, eu resolvi colocar um C entre o S e o H. Me senti tão mal depois daquilo. Eu era adolescente quando eu tentei escrever aqui. Eu falei, não, aí nunca mais esqueci. Não tem C em Washington. Só tem o S, é. A gente aprende. Live and learn. Exato. Total, total. O que será que a gente pode conversar numa próxima, Denis? Ué, podemos falar sobre dificuldades do brasileiro fora a questão de pronúncia, por exemplo, né? Dificuldades de gramática, dificuldades ah, de formar frases. Eu vejo muito aluno com problema na hora de formular perguntas em inglês, né? Uma Fazer a coisa tão inversão. simples, tão básica, né? De como formular a pergunta, vamos dizer, a ordem das palavras numa pergunta e tudo mais. O bendito present perfect. Ah, yes! Eu digo que eu aprendi a usar quando eu tive que ensinar. Exatamente, aqui também. Aqui também. Quando eu tive que Mas é falar aquela o que que dificuldade, era. o present perfect não existe em português, né. O falante hispânico, né, de inglês sabe usar o present perfect melhor que a gente, porque eles têm aquilo em espanhol. É. Mas ainda assim, quando ele vem com uma outra estrutura, faz sentido, mas não faz sentido, porque como é um outro idioma. Uhum, Aí é onde eu sempre exato. falo: "Esquece o seu deixa esquece, não tem como esquecer o seu idioma, Uhum, mas deixa o seu idioma de lado, compartimentaliza
E se joga no idioma que você está aprendendo, se joga no É, inglês, começa a usar, mais do que quando existem passado. formas iguais e tal, beleza, não vejo problema. Por exemplo, past perfect, né? Eu tinha tido. Eu não vejo problema em associar uma coisa com outra, porque existe. Agora, o present perfect realmente é complicado, porque hora você usa ele em português falando no No passado, hora passado, você usa ele falando no no presente, presente. né? Pode começou lá no passado, ainda faz parte do agora e Uhum. continua na linha do tempo, é muito E como eu é costumo surreal. dizer, você precisa explicar muito mais em português do que em inglês. O inglês, aquele contexto todo que eu preciso explicar em português, ele está presente na forma verbal. É, been there, done that. Senti agora o que que é. O engraçado é que quando a gente tenta falar em inglês e tenta usar aquilo, a gente se vê muitas vezes tentando over-explain, né? Explicar demais aquela frase, né? Falando, não, eu não preciso explicar tanto. O present perfect está aí para isso. É, ele só faz parte. Uhum, Just use exatamente. it. Sim. E é legal assim que se a pessoa tem a facilidade ou tem a mente aberta, né, de escutar a outros, tipo, Uhum, então ele tá falando assim, posso falar assim também? Fale. uhum. Você deve falar assim. Fale. Não pense, fale. Uhum, Às vezes eu falo, exactly. esquece o passado, esquece um pouco do passado e usa o perfect tense, present perfect. Uhum. Mas, Só não coloca uma data naquela exato, frase. exato. Só não põe uma data. Recently, lately, just, aí sim. Agora, 2 weeks É, ago, não. Aí não rola. não rola. Aí não rola. E é verdade. É, muito legal. Acho que a gente pode Ok. também pedir aí para quem escutou a gente até agora, depois contar umas dicas do que a gente pode conversar em Sim, um outro sim, momento. sim. Sugestões para Sim. uma próxima live aí. Quem sabe da próxima vez não sou eu puxando a fila. Não é, viu só? E ó, o Denis tem um monte de vídeo no canal. Não, não é no canal. Tá no YouTube ou tá no Insta? Tá no Insta. Tá, tá no Insta. Na verdade, eu publico em todos eles, né? Publico no Face, no Instagram e no No LinkedIn. LinkedIn. Uhum. Como é que o pessoal te segue? Ok, o arroba é go forward English, go FWD English, né, para não ficar muito extenso, né? E os meus perfis pessoais, normalmente Dennis Anderson, né? Aliás, com esse nome, né? Tinha que ser professor de inglês mesmo, senão. Denis! Uhum, Dennis the Menace. Quantas vezes você já escutou? Nossa, só 52 anos ouvindo essa piada. Um pouquinho. Mas o duro é que meu nome veio de lá mesmo, né? Então eu não posso reclamar. Ah, é? Isso eu não sabia. Sim, sim. A minha mãe, quando estava grávida, ela acompanhava o seriado do Denis o Pimentinha, gostou do nome e resolveu que esse seria o nome do primeiro filho dela. Por isso que meu nome tem Ai, 2 N's. tá. Entendi. Interessante, não sabia. Essa, essa história eu não lembrava, agora agora eu já sei, ó. Tá aqui agora, guardada. Pois é isso aí. Tá guardada. Show de bola. Mais uma vez, Denis, go forward. Go Forward English. Go Go forward. FWD English. Go Né? forward English. No Face e no LinkedIn tá como Go Forward Consultoria em Inglês. Bom também saber. Depois a gente vai, depois Mas eu se você coloco o colocar link também. facebook.com/barra GoFWDEnglish, né, o LinkedIn, linkedin.com/barra GoFWDEnglish, e assim vai. Consegui padronizar os endereços todos. O seu e-mail já está padronizado? É denis.gofwd@gmail. Show de Ainda bola. não tenho um goforwardenglish.com, mas quem sabe? Ainda. Not Ainda. yet. Ainda. Quem sabe? Quem sabe? Ah, Dennis! Awesome time together. yeah, very nice. I hope the most. Not tense at all. No, no. Maybe the next time. The thing is, like, we Okay. have to have fun with languages. And it's important too, right? Yes. Uh, Yes. uh, 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 Thinking about that, come on, we can have fun twice. Quantas vezes a gente não passou séries
nas aulas, né? Episódios de série nas aulas, a gente ria sozinho porque a gente entendia a piada que eles falavam em inglês e a legenda falava outra coisa, e todo mundo ficava olhando para cá. Por que você está rindo? Por que você não está rindo? Não é? Sim, nossa, vários, vários friends. Exato. É muito legal, muito legal. Muito legal também relembrar assim, o tempo que a gente trabalhava junto, desenvolvendo atividades e organizando as aulas e trocando figurinha de gramática, Quando não trocando fazer figurinha de cards, pronúncia, quando não os levar brinquedo para flashcards. aula. Exatamente, exatamente. Nossa Senhora. Só faltava. Não, a gente às vezes fazia. Não. A Polly talvez fazia dancinha. O Denis ficava Não, assim, não, 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 não. não. Eu não tenho essa flexibilidade, nunca tive. É, mas tem tantos talentos aqui que vale a pena, assim, de seguir, de aprender. Show de bola. Eu aprendi muito quando a gente trabalhava junto, Denis. Thank Aprendemos you so um much com o for that. outro. Você também já me ajudou bastante. Yay! Good to hear that. Ok. Ficamos por aqui. Valeu, Denis. Obrigadão. Eu que agradeço. Thank you very much. Have a good day, good week, good year. Yeah, no, we will be following you on your channels. Ok, send me a hello. Não é? Bom demais, assim, vamos conectando os pontos. Valeu, ficamos por aqui.